Boa noite, aqui é a Michelle Junqueira, terapeuta ocupacional, especializada em desenvolvimento infantil e em processamento sensorial. Boa noite, aqui é a Marcela Vitor, fonoaudióloga, especialista em autismo, bilinguismo e analista do comportamento infantil pela ciência ABA. E toda quarta-feira, 7h30 da noite, horário de Boston, e 9h30, horário de Brasília, nós estamos com vocês fazendo uma live sobre algum assunto que vocês perguntam. Então, essa quarta, a gente está falando sobre os 3 maiores acertos e erros que os pais cometem com seus filhos. Sim, a pedido de vocês e a percepção nossa como profissional. Isso. Então, nosso primeiro, a gente vai começar pelos acertos, né? Para a gente poder estar aí dando uma super positividade. E quando a gente fala também sobre os erros, a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre como melhorar, então, esses erros. E aí, o nosso primeiro acerto vai ser sobre o aumento da procura da capacitação da parte dos pais. E quando as pessoas perguntam isso, né, Marcela, eles falam assim, mas como assim, né? Como que a gente pode procurar melhor ser capacitado? Porque muitas vezes eles falam assim, eu não sou profissional e como eu não sei fazer o que eu preciso fazer com meu filho, né? Mas em que sentido que a gente, né, normalmente fala sobre essa questão da capacitação para os pais? Através, né, da procura por grupos de apoio, né, onde se tem diversas famílias, muitas vezes com os mesmos problemas ou com as mesmas dificuldades ou facilidades, né, onde eu acho que essa troca de experiência é muito rica e além de ter também ser apoio de famílias e pais, tem sempre profissionais, né, que também são voluntários nesses grupos de apoio, como eu e a Michelle Junqueira, nós somos voluntárias em diversos grupos de apoio. Em busca de lives, né, onde a gente tem visto que o público tem aumentado muito, ou seja, né, muitos pais estão procurando orientações de profissionais e hoje, com essa tecnologia, através do online, né, a gente consegue ter essa captura em diversos lugares do mundo, né, por profissionais e por estar recebendo esses conteúdos realmente à base de referências e de conteúdos válidos. Isso é muito rico e muito gratificante nessa nova era digital, né? E esse é um assunto, na verdade, que a gente falou, né, semana passada, sobre essa nova tendência de fazer também, né, as terapias online. Para quem estiver interessado, volta lá, dá uma olhada nisso. E muitos pais também, né, assim, lerem livros ou pesquisarem mesmo na internet, como acho que a facilitação desses meios tecnológicos hoje em dia ajuda muito nessa capacitação dos pais de saberem até o que procurar, e mesmo quando tem esses profissionais, né, de perguntarem, né, fazerem a pergunta certa ou a pergunta específica para que os profissionais estejam realmente ajudando, porque cada família é uma família, cada um de vocês é né, um ser individualizado com suas próprias necessidades. Então, né, fica aí, né, as lives, os livros, né, anotar, né, e seguir as recomendações dos profissionais, e os grupos de apoio, que eu acho que até assim, a gente percebe também dentro dessa tecnologia usada que muitas pessoas no Facebook até mesmo compartilham muito das suas experiências, porque acabam que um ou outro vai encaixar ali em algum momento o que a gente está passando e tal, para estar se ajudando. Com certeza. E assim, falando um pouquinho dos livros, né? Antigamente, quando a gente tinha uma base, pensava em livros, a gente via muitas coisas cientificamente escritas ali. Então, a gente muitas vezes tinha que ter uma base muito grande, teórica, para a gente conseguir compreender. E hoje não, né? Hoje existem diversos profissionais que escrevem livros, né? Destinados a profissionais, destinados a famílias. Então, eu sempre tenho buscado informações vindas de livros para famílias e livros para profissionais também. Então, são ótimos linguajados que as famílias vão entender e que dá um suporte muito amplo, né? Porque são todos baseados de forma objetiva e simples passado para as famílias. Então, é algo que a gente tem que quebrar, às vezes, um paradigma em pensar em livro, pensar em linguagem difícil, que hoje já não é mais, né? Hoje já tem muitos livros com a linguagem bem simples e bem dinâmico, bem gostoso de ser lido mesmo. Com certeza. Isso aí ficou como super dica, né? Sim.
E os acertos, né? Número 2 é da gente utilizar as nossas atividades de vida diária como oportunidades de implementar as terapias, né? E aí vem muito nesse sentido de aumentar a participação dos pais também na vida dos filhos, né? No sentido de novo, né? Usar essas atividades mesmo do dia a dia. Então, um momento que às vezes, né, tá tomando banho, vamos aproveitar que a gente está tomando banho, vamos dar nome às partes do corpo, ou vamos aproveitar essas atividades para desenvolver essas responsabilidades do que fazer primeiro, o que fazer depois. Você consegue fazer uma sequência de escovar o dente, trocar de roupa, tomar café da manhã, preparar sua mochila para ir para a escola, de uma forma aí, independente. Ao cozinhar, né, vamos então envolver essas crianças no cozinhar conosco também, né, de estar, às vezes, escolhendo qual é o vegetal que quer, ou misturando ali alguma coisa, né, antes de colocar no forno. Então, isso são dicas, assim, que isso tudo vale como terapia, e eu acho que inclui muito, né, Marcela, essa questão da fonoaudiologia, que quanto mais, na verdade, a gente conversa e explica para os nossos filhos aí, Uhum. mas a gente estimula essa questão de comunicação, e não só de uma comunicação na questão de fala, mas também de entendimento e de uma socialização, né? Que é essa troca aí da comunicação. Sim, é o que a gente sempre diz, né? A criança, ela necessita muito do abstrato como uma forma de aprendizagem, né? E quando você associa ali a linguagem com o abstrato, com o físico, com a execução, fica muito mais dinâmico, muito mais lúdico, e a tendência da criança em aprender é muito maior, né? Então, é muito divertido você estar ali num banho, igual você deu um exemplo, e lavar os pezinhos, fazer uma cosquinha ali, a criança. Então, assim, vai ser uma forma que sempre que falar pé, ela vai associar a uma atitude que ela achou divertida, que ela achou legal. Da mesma forma no cozinhar, né? A criança tá ali fazendo bagunça, ela tá trabalhando o sensorial, ao mesmo tempo tá aprendendo um contexto, uma nova, e ainda tá se divertindo diante aquele nome que foi dado ao que ela estava fazendo. Então, sempre que a mãe reutilizar aquele nome, a criança vai sintonizar algo divertido, vai ficar aquela memória legal na cabeça da criança. E Então, sem dizer, né, que também essa atividade de vida diária, ela inclui essa rotina, né, que se você põe essa atividade de vida diária, você está incluindo também na rotina, né, na independência da criança. Então, você já pode construir uma rotina sua diária, incluindo, né, essa oportunidade de implementar as terapias, de oferecer essas oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem para a criança já dentro da sua rotina diária, que você faz todos os dias e que você precisa para se organizar melhor. você falou um ponto interessante, né? Essa exploração, né? Não só o tato, né? De tipo sentir aí, de pegar numa verdura ou de tomar um banho, mas de cheirar também, né? De ver o que é. Então, essa exploração de todos os nossos sentidos é muito importante no aprendizado dessa criança. E a Marcela aproveitou e deixou até uma dica extra aí para vocês, que não estava aqui na programação, sobre a questão de divertimento. Quanto mais as crianças se divertirem durante o aprendizado, durante o dia a dia delas, mais elas absorvem esse conhecimento, mais elas se desenvolvem. Então, fica aí essa dica bônus aí para vocês, antes da gente ir para o número 3. Sim. E o número 3 é manter a comunicação simples e clara. Então, se é conhecido que, assim, cientificamente falando, né, as crianças pequenas, elas entendem palavras mais simples. Quando a gente fala uma frase muito longa, essas crianças vão se perder no meio do caminho, elas vão concentrar em uma palavra, às vezes, de tudo que você falou. E aí, então, a gente fala, então, vamos manter as palavras, né, mais simples, mas também, talvez, uma forma consistente, né, de sempre usar as mesmas frases. E é engraçado porque eu ouço muitos pais falando assim, não, meu filho sabe jogar alguma coisa no lixo. Porque sempre fala, coloca isso no lixo, coloca isso no lixo. Porque é sempre essa uma frase, né? Mas aí, às vezes, fala assim, meu filho, vem aqui, né? Ou, meu filho, coloca isso em cima da prateleira. Aí já não vai saber, porque é uma, é uma direção nova, né? Um novo meio de como falar aquilo ali. Então, quanto mais, né, de novo, mantendo na rotina, quanto mais simples aí, né, Marcela, e de se falar mais, essas crianças conseguem fazer conexões. E pode ser também até dentro, né, de um livro, né, de dar nome somente a uma figura dentro daquele livro, em cada página.
bem simples. Sim. É, E a gente ir também de acordo, né, com o desenvolvimento da criança. Então, se é uma criança não verbal, a gente vai utilizar uma palavra. Se é uma criança, né, que está iniciando a verbalização, que a gente utilize duas, para ser um pouco também desafiador para a criança. Mas a gente tem que lembrar que dentro disso também é um acerto que os pais têm feito, é onde os pais dizem muitas vezes mais um. E all done, e acabou, e realmente é mais um e acabou. Então, isso também é uma forma muito correta que entra aí. É você também ter a consistência. Você disse que é mais um, é mais um. Para quê? Para que isso tenha poder dentro do vocabulário. Para quando a criança estiver tendo uma birra e você dizer que é mais um, ela vai ter essa previsibilidade, o cérebro vai ter de que vai ter mais essa e vai acabar. Então, isso é muito importante para as famílias terem essa consistência e esse poder da palavra. Né? E eu vejo que hoje muitos pais têm. É tanto que às vezes até quando eu tô ali estimulando, eu até faço assim, vamos fazer mais dois. Então eu faço mais um e aí às vezes o pai me interrompe ali e fala, mas não é mais um, é mais dois. A gente tem que ter essa realeza, né? A criança ela tem que entender, ela tem que compreender isso, que é mais dois e acabou, não é mais um. Eu não posso enrolar a criança, não. A nossa palavra ela tem que ter poder. no sentido de que da criança entender e de flexibilidade. Então, não no sentido de que nós temos que mandar na criança, porque nós estamos respeitando a criança, de que quando a Marcela fala mais dois, seria no sentido de que eu estou preparando, como ela falou, né? Preparando essa criança para incomodar de uma atividade. Então, desse respeito mútuo, né? Eu estou te dando essa oportunidade de saber o que vai acontecer próximo. Sim. Né? E eu acho que nessa questão da comunicação mais simples também, clara, às vezes muitos pais, né, falam o não. E na verdade. Então, a gente entra aí nos erros, né? Nos 3 erros mais frequentes que são cometidos pelos pais. Entra nesse complemento, né? Do dizer muito não. Então, quando a gente fala de comunicação simples e clara, não é utilizar o não. Então, esse, na verdade, é o nosso primeiro erro, como ela falou. Porque o erro, o não, na verdade, é uma comunicação simples e clara, porém, muitas das vezes esse erro é cometido porque a gente fala muitos nãos para as crianças e elas ficam perdidas sem saber o que, na verdade, elas deveriam fazer. Então, quando a gente fala de comunicação simples e clara, dos acertos, a gente está falando, então, de dar uma direção para essas crianças do que elas são supostas de fazer. Né? Simples. Está na hora de almoçar, está na hora de tomar banho, está na hora de escovar o dente. Né? Né, você não pode mexer nessa prateleira, então dê outra coisa para sua criança brincar, mas você pode pintar, né? Então fala aqui agora não. Porém, a gente pode pintar. Porém, né? A gente pode fazer um quebra-cabeça. Qual é a outra oportunidade? Eu queria que vocês trocassem então aí, mesmo falando esse não, às vezes dando essa outra oportunidade, né? Fazendo essa troca aí com a criança. Né, diante a esses erros bem frequentes, muitas vezes, da família, é um pouco cultural, né, que vem também ali de gerações, a utilização muito desse não, é onde eu percebo que muitas famílias têm muitos problemas de comportamento, onde as crianças não aceitam de forma alguma o não. Mas quando eu digo não, a criança fica 15 minutos tendo um mau comportamento, um behavior. Mas é o que você falou. Que tal, ao invés da gente não utilizar o não, a gente dá uma sugestão, porque só o não é muito vago para uma criança. Então a gente tem que pensar nisso, é muito vago. Então, por isso onde entra sugestões também. Né? Então, e é aquilo que a gente já falou também numa nossa live, depois se vocês procuram lá entre nossas lives, onde a gente falou que às vezes a gente muitas vezes briga, recrimina a criança diante. A gente nunca vai lá e elogia a criança quando ela tá tendo uma boa atitude ou tá brincando sozinha. Por quê? Porque a gente acha que vai atrapalhar, que vai tirar a atenção. E a gente só vai lá, só dá atenção quando é o brigar. A gente só vai utilizar uma palavra quando é o não. Nunca a gente utiliza o sim. Ou então se a criança, você fala, né, a criança tá ali brincando com as tampas da panela enquanto você tá cozinhando, o que acontece? Você sabe que ela pode brincar com aquelas tampas, mas você não usa. Sim, você pode! Não, a criança já está brincando.
tudo bem, você já viu, é saudável, mas utiliza. Sim, você pode! Entendeu? Por quê? Porque ela realmente pode, ela usou sim. Agora, não dela estar fazendo uma coisa errada e você parar o que você está fazendo só para falar o não. Então, você tem que parar também para falar o sim. Né? Muitas... Isso aí, quando a gente fala não, a gente está, né, igual a Marta falou, a gente está parando essa criança sem dar nenhuma possibilidade de crescimento, né? E aí, quando a gente dá uma instrução para a criança, a gente então está dando uma possibilidade de crescimento, a gente não está parando essa criança. Não sei. Número 2 de erros são os excessos de brinquedo. Como assim? Brinquedo não é sempre bom? E aí, esse excesso de brinquedo, a gente vai em várias dimensões, né, Marcela? Então, por exemplo, pensando pelo lado sensorial, um excesso de brinquedo, ele tem excesso de informações visuais. A gente tem muito brinquedo, a gente tem excesso de informações visuais, a gente entra em estresse frequentemente ou muito rapidamente, a gente não tem tanta capacidade de atenção, e aí o cérebro também não aprende, porque se o cérebro está em estresse, eu quero parar imediatamente, porque eu estou muito cansado, e aí eu não tenho espaço aí para poder expandir esse conhecimento. Sem dizer, né, que como se diz, tudo na vida a gente tem um início, tem um meio e tem um fim. E um brinquedo também é assim. Então, um brinquedo, ele tem que começar a brincar com ele. Você tem que ter o momento de brincar e você precisa finalizar ele. Porque muitas vezes acontece o que a criança está brincando ali com o brinquedo, ela não chega ao fim, ela já está pensando no outro, ela vai pro outro, ela não chega no fim do outro, ela brinca no outro, ela não chegou no fim. O que acontece? O cérebro dessa criança fica totalmente em rotação, porque ele está brincando com aquele, pensando no outro que ele vai brincar. Né? Então, assim, isso a criança perde muito foco. Então, brinquedo tem que ser organizado. Brinquedo, ele tem que ter esse rodízio, né? Então, ele tem que passar, terminou, guardou, pegou o próximo. Terminou, guardou, pegou o próximo. Porque até mesmo brinquedo faltando peça, brinquedo jogado, brinquedo perdidos é sucata. Não é ali mais uma ferramenta tão brilhante que a gente sempre diz ser o brinquedo. Ele já é um brinquedo sem função nenhuma. Então, a dica, na verdade, seria organizar os brinquedos. Talvez fazer essa rotação de brinquedos a cada 2 semanas, um mês. Ah, ok, vem essa caixa, depois aquela caixa. Mesmo os brinquedos que estão de fora, né? Coloquem em caixas aí, para a criança poder saber aonde que ela vai achar. Coloquem em conjunto também. Então, por exemplo, às vezes tem várias pecinhas de roupa e às vezes tem um carrinho que faz parte daquele jogo. Coloca o carrinho perto dessa caixinha de roupas. E talvez no sentido também de investir em brinquedos mais educativos, né, Marcelo? Então, os brinquedinhos, de novo, que tem muita música, que tem muito movimento, que muita luz, né? Isso tudo é muita informação para o cérebro processar. Então, estressa muito o cérebro. Sim. Então, os brinquedos de montar são, na verdade, os que mais têm esse começo, meio e fim, né? Esse meio aí é longo, é uma exploração grande para poder estar aprendendo. E com certeza, se a gente for pensar na socialização muitas vezes, a gente até consegue perceber isso na criança. Então, se eu dou para a criança um brinquedo de um puzzle, né, um brinquedo de montar, a criança talvez vai exigir mais a minha procura, a minha busca para estar brincando com ela, para estar ajudando ela. Agora, se eu entrego um brinquedo que o brinquedo faz um tanto de luz, um tanto de som sozinho, muitas vezes é muito perceptível. A criança pega o brinquedo e até vira. Por quê? Porque ela não precisa da minha interação para nada. O brinquedo já faz tudo por ela. Então, é uma forma, né, é uma atenção que vocês têm que estar observando diante ao brinquedo. Muitas vezes eu chego na casa das famílias e pergunto qual o brinquedo favorito da criança. Ah, aquele macaquinho que pula, grita, faz ali tudo sozinho. Por quê? Porque a criança ela fica ali naquela zona de conforto dela com aquele brinquedo que ele faz tudo sozinho ou fazendo da mesma forma sempre. Então, assim, a gente tem essa percepção, esse amadurecimento quanto a brinquedos. A gente tinha que fazer uma live só de brinquedos para a gente falar mais e mais características de diversos tipos de brinquedo, que eu acho que é bem rico. Tá marcado. Semana que vem a gente tá falando sobre isso. E aí, então, vem o terceiro erro para a gente terminar a live de hoje, que é a demora pela procura de terapia, né? O que a gente vê muito são as pessoas que às vezes falam um exemplo, né, muito simples. Ah, não tem problema. Eu não falei até os 3 anos de idade, né?
Então, eu acho que eu ouço muito disso. Eu não comia nada até os 7, né? A gente ouve muito dessas questões como se fosse uma questão de normalidade. E eu acho que as pessoas não têm aí, talvez, né, a informação de que o cérebro de uma criança de 0 a 3 anos é quando esse cérebro mais aprende. É, na verdade, quando esse cérebro deve ser exposto a várias coisas. Quando essas crianças têm, então, o que a gente chama de desenvolvimento típico, que é uma medida de que essa criança tem que estar falando, né? Então, e lógico que depois também, né, assim, a gente pode estar falando mais sobre desenvolvimento típico para a gente dar umas medidas, assim, sobre isso, mas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente encontra muitos serviços de intervenção precoce que são serviços de 0 a 3 anos, porque o governo já analisou isso matematicamente, e aí eles falam que cada dólar investido numa intervenção precoce, na verdade, salva $5 em educação especial depois dos 3 anos de idade. Então, é um pedaço muito interessante da vida de uma criança, de estar conseguindo aí expandir esse cérebro, fazer essas conexões neurais bem rapidamente, né? Absorver todas as informações para lá na frente ela não estar sofrendo de alguma forma. E aí eu acho que eu queria mostrar o lá na frente, porque às vezes as pessoas não pensam, não, é só falar, todo mundo fala. Mas tem toda uma carga, né, em volta de uma comunicação. Então, às vezes, se a criança não falou até os 3, os amiguinhos estão todos falando. E aí aquela criança ali vai para a escolinha e todo mundo fala, e daí aquela criança já começa a perceber, porque ele já tem uma cognição maior, e ele já fica com vergonha, porque ele não fala como os amiguinhos falam. E isso vai acarretar lá na frente, quando, por exemplo, estiver procurando uma entrevista de emprego. Então, às vezes, não vai conseguir um emprego, porque não consegue, às vezes, né, fazer a entrevista, porque eu sou muito tímido. Sim. Então, isso é um exemplo, tá, gente, bem simples, bem generalizado, mas o que eu queria refletir era que pensa só assim, uma criança se desenvolve bem, tem essa confiança em si mesmo, porque consegue se comunicar bem, consegue montar, né, as coisas bem, ou consegue explorar bastante as coisas, de uma forma de que está crescendo, participando ali de atividades sociais com os amiguinhos da escola, e cresce saudável mentalmente, né, psicologicamente falando. Então, procurar mais a ajuda do profissional, tá? Claro, você pode compartilhar sua dificuldade com seu vizinho, com seu familiar lá no Brasil, que também teve uma criança que falou tarde e tudo, mas a sua prioridade tem que ser pela busca de um profissional, para a gente não perder a janela de oportunidade, essa neuroplasticidade que a criança tem. Tem aquele ditado, a criança é uma esponjinha. A criança é uma esponjinha. Então, vamos aproveitar dessa facilidade de aprendizagem que o cérebro tem nessa primeira infância, para depois a gente não necessitar tanto, né, de mais intensidade, de cansaço nesse cérebro. Porque quanto mais velho, mais energia o cérebro vai ter que gastar para aprender as coisas. Quanto mais novo, mais rápido, menos energia o cérebro gasta. Então, mais rápido vai ter a aprendizagem. Então, esse familiar, né, que vê essa criança que não está falando, né, fala para a mãe, fala para o pai. Então, assim, uma dica boa aí é da idade, né, por exemplo, da idade de 1 ano a 1 ano e meio, né, essa criança tem que ter aí de 10 a 15 palavras, certo, Marcela? Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente pode notar bem novinho, né, que a gente ainda tem esse espaço de tempo aí dessa neuroplasticidade bem de novinho, e dê a dica, né, para essa pessoa, olha, procura, porque nunca vai machucar um terapeuta, né? Eles vão sempre ajudar, vão sempre, na verdade, ampliar essa capacidade aí de conexão neural, né, e crescimento do cérebro. Com certeza, eu sempre falo com as famílias, eu falo sempre é muito grandioso e muito gratificante, né? Por mais que o seu filho não vá receber um diagnóstico futuramente, mas olha só, uma pessoa vindo de fora, quantas coisas novas ela traz para você. Então, assim, isso é sempre muito ganho, é muito valioso para a família. Porque as pessoas que vêm de fora, os profissionais, eles sempre são capacitados, já vêm sempre com uma carga muito grande, com uma experiência muito grande para ser passada para os pais. Então, essa é a nossa dica, essa é a nossa super live de hoje. Espero
que vocês, né, têm aproveitado e têm colhido, né, 1, 2 palavrinhas dessas dicas ouros, bônus que a gente sempre dá aí nessa rica troca de experiência. A gente prepara um roteiro, mas a gente vai falando do assunto, né, Michelle? Vem vindo tantas novas ideias, né? Que isso eu acho que fica muito rico. Se a gente fizer um outro vídeo, né, uma outra live agora, a gente não vai usar as mesmas palavras, os mesmos exemplos, porque isso daqui é muito espontâneo. É mesmo da nossa sobrecarga aí, da nossa, né, da nossa bagagem educacional que a gente tem aí e vivências também. Então, gratidão pela participação de todos vocês. E a gente se vê na nossa próxima live. Falando sobre, então, né, as oportunidades de brinquedo, que tipo de brinquedo que a gente pode estar usando aí, para poder estar oferecendo essas oportunidades de crescimento neural para as nossas crianças. Gratidão, uma boa noite, até quarta que vem. Tchau.